Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar com um tema que pode ter um grande impacto no comércio global, que é Donald Trump anunciou novas tarifas sobre artigos importados do Canadá e México no valor de 25% e de 10% para a China, que já estão em vigor desde 1 de fevereiro. E em resposta, o Canadá também já impôs tarifas de 25% a certos bens importados dos Estados Unidos, aumentando as tensões desta disputa comercial. Além disso, Trump promete impor tarifas à União Europeia no futuro, o que certamente irá impactar bastante as nossas economias. Em simultâneo, o Banco Central Europeu voltou a reduzir a taxa de juros pela quinta vez para os 2,75% numa tentativa de estimular mais a economia. Por outro lado, no tema dos earnings, tivemos a Tesla a lançar os resultados, onde desiludiu os investidores e mostrou uma descida de 8% nas suas vendas de automóveis. Tivemos ainda outro destaque com o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial criado na China, chamado DeepSeek, tal como já conhecem, e que levou a Nvidia a cair cerca de 17%. Aliás, no geral, o lançamento deste novo modelo, que promete ser mais eficiente que o ChatGPT, levou a bolsa de valores a desvalorizar $1 bilhão, ou seja, 1 trillion, tal como os americanos dizem. E depois da DeepSeek, a Alibaba também lançou um novo modelo que diz ser melhor que o DeepSeek e que levou as ações da empresa a subirem cerca de 11%. Por último, em Portugal, o prémio salarial de qualificação só se irá aplicar a quem não usufrui do IRS jovem, o que é uma medida polémica que procura equilibrar incentivos fiscais. Passando às notícias nos mercados internacionais, a Apple lançou os resultados trimestrais e superou as expectativas dos analistas com uma subida de 7,1% no seu lucro líquido, e o seu CEO, Tim Cook, a dizer que foi o melhor trimestre de sempre para a empresa. A Meta também superou as expectativas dos analistas, com um crescimento de 21% nas receitas e ainda um aumento de 49% no seu lucro líquido, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. A Samsung também superou as expectativas de receitas, mas ficou abaixo do esperado no que toca ao lucro operacional. Por outro lado, a ASML, líder em equipamentos de semicondutores, reportou um grande aumento nas suas encomendas, o que afastou os receios de que o DeepSeek iria diminuir a procura por chips. Isto levou a uma subida de cerca de 6% nas suas ações. E a IBM também surpreendeu o mercado com um aumento de 10% nas suas ações após superar as expectativas de lucros. Já a Microsoft viu as suas ações caírem 6% após ter dado uma previsão de receitas que fica abaixo do que seria esperado pelos analistas. A Intel também apresentou previsões desapontantes, mas superou as estimativas dos analistas no que toca às receitas para este trimestre, levando as suas ações a subirem 3%. E por fim nos resultados, a UPS viu as ações caírem 12% após ter anunciado que irá cortar as entregas da Amazon para metade, uma tentativa de eliminar contratos pouco lucrativos. Voltando ao tema da inteligência artificial, o DeepSeek chocou os CEOs de várias grandes empresas e tornou-se a aplicação número 1 na App Store. E devido à explosão da sua popularidade, Taiwan proibiu o governo de utilizar o DeepSeek, e a Itália já bloqueou o seu uso. Este modelo lançado pela China encontra-se como o segundo melhor modelo do mundo, ultrapassando as tecnologias da Google, Meta e Amazon, o que é verdadeiramente surpreendente e traz ainda mais competitividade a este setor. E para que a Europa também entre nesta competição, Bruxelas planeia abrir mega fábricas de inteligência artificial de forma a facilitarem o acesso das startups europeias a infraestruturas de treinamento de modelos. E continuando na Europa, o Banco Central Europeu mantém foco no corte de juros, mesmo com as tarifas de Trump. Além disso, o desemprego na zona euro recuou para 6,3% em dezembro, o menor valor desde 2021, refletindo melhoria no mercado laboral. A economia portuguesa cresceu também 2,7% no último trimestre de 2024 e 1,9% no ano, superando a estimativa do governo de 1,8%. Na Espanha, o país continua a surpreender, com a economia a crescer 3,2% em 2024 e a registrar uma das subidas mais altas da União Europeia. Além disso, o seu salário mínimo subiu 4,41% para 1.184 euros ou 1.381 a 12 meses, aproximando-se assim da média europeia. Em contraste, a Alemanha enfrenta uma crise económica sem fim e ainda poderá agravar-se uma vez que 50% do PIB corresponde às suas exportações, e estas poderão ser bastante afetadas nesta nova realidade de guerras comerciais. Quanto aos dados sobre a inflação, deixo destaque para o aumento do PCE nos Estados Unidos de 2,4% para 2,6% em dezembro. No meio de todas estas incertezas económicas e aumentos inflacionários, o preço do ouro atingiu um novo máximo histórico, refletindo a procura por ativos de reserva de valor. Algumas matérias-primas e também alguns metais preciosos, tal como foi especificado, são opções interessantes para mantermos as nossas poupanças em termos de volatilidade e incerteza económica, mas o problema é que não rendem juros. Passando
Passando agora a outras notícias de destaque no mundo, em que a Comissão Europeia adiou o plano para suspender importações de gás natural liquefeito da Rússia, uma vez que o encerramento do último gasoduto que ligava à Rússia aumentou a escassez do gás natural na Europa. Aliás, a Hungria ameaça bloquear sanções da União Europeia à Rússia se a Ucrânia continuar a impedir a passagem de gás russo. Passando agora ao setor das criptomoedas, tivemos alguns desenvolvimentos, a começar pelo facto de Trump terminar com a ideia do dólar digital e, consequentemente, impulsionar as stablecoins. E na Europa, a presidente do Banco Central Europeu afastou qualquer ideia do Bitcoin entrar para as reservas do banco, mantendo uma postura de cautela. Por último, no setor das criptomoedas, quer deixar uma atualização dos indicadores económicos, a começar pelo índice de altcoins, que subiu para os 51, mostrando um aumento de confiança nas moedas alternativas à Bitcoin. Por outro lado, o índice do medo e ganância, que estava em níveis moderados de ganância, agora está em níveis de medo. Agora, deixo também a mesma atualização dos fatores económicos, mas para a bolsa de valores, a começar pelo índice de Buffett, que continua estável, perto dos 205%, mesmo após as quedas sofridas no setor de inteligência artificial. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos já numa altura mais neutra nos mercados, o que revela que os investidores estão a recuperar a confiança. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, onde teremos no dia 10 a McDonald's, depois a Coca-Cola e Shopify no dia 11, TSM e Cisco no dia 12 e Airbnb no dia 13. Passando finalmente a Portugal, começamos pelos resultados do BPI, que registrou lucros de 588 milhões de euros em 2024, que é uma subida de 12% face ao ano anterior. No mercado imobiliário, as rendas subiram 8% e o preço de venda de imóveis aumentou 19% em janeiro, reforçando a pressão sobre o acesso à habitação. Por outro lado, o BPI já recebeu 750 pedidos de crédito à habitação com garantia pública desde o início do ano e já aprovou 40% deles. No contexto europeu, o salário mínimo da União Europeia varia entre 551 euros na Bulgária e 2.638 euros no Luxemburgo. Portugal, com 1.015 euros a 12 meses, foi ultrapassado pela Lituânia e ocupa agora o 11º lugar. E algo que poderá melhorar este panorama é o facto da maioria das empresas portuguesas planear dar aumentos salariais até 5% em 2025, pelo menos segundo um estudo recente da Hayes. Porém, a produção industrial encolheu quase 5% em dezembro, refletindo desafios neste setor. Por último, os depósitos das famílias aumentaram 12,9 mil milhões de euros em 2024, sinalizando cautelas dos portugueses face à incerteza económica. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e quais é que acham que serão as consequências se Trump avançar com as tarifas à União Europeia. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.